Galera, estamos chegando aqui para o próximo CD Visita. Trânsito do caramba, né? Isso aqui é São Paulo, que nem aquele dia na casa do Renan, deve ter barulho aí e tal, então o som não fica tão bom. Mas é um cara que é um irmão. Eu tenho vários irmãos na vida, mas esse aqui é de sangue. Então é diferente. Vamos entrar na loja dele, é mais fácil falar com o cara na loja dele, porque em casa é sempre difícil, o cara tá sempre trabalhando. E a primeira coisa que chama a atenção da gente aqui, vem cá, vou mostrar. Você vai parar o carro, você vai parar na vaga do Arnésio Argenton. Quem que foi o Arnésio Argenton? Os caras perguntam. Aqui, ó. Pista, 1960, Roma. Esse cara foi sexto colocado na prova de velocidade. Então, é um cara de muito respeito que pouca gente conhece. Então, isso é história. Né? Pista, velódromo e o Arnésio. Tá aqui. Clóvis Anderson Júnior. Esses aqui, alguns de vocês conhecem. É meu irmão do Kleber, que a gente vai fazer o CD Visita. 10º colocado na Olimpíada de Seul. Tem o filminho aí no Instagram. Se quiser lá pegar o celso.anderson.5, vocês vão ter acesso. Aqui, Henrique Avancini. A gente falou, ó, é o segundo cara do nosso CD Visita. Tá aqui. É o bicampeão mundial de maratona. Tá aqui, mountain bike. Você pode parar na vaga do Mauro Ribeiro, né? O Mauro Ribeiro, RMO, aqui, ó, vitória dele no Tour de France. Infelizmente, eu sempre falo, felizmente que temos uma vitória no Tour. Mas infelizmente é a única ainda, faz mais de 30 anos, né? Então, Maurão é um dos que a gente vai conversar já também. Luciano Pagliarini, tá aqui, ó. Várias e várias vitórias. Não era o World Tour ainda, mas era o Pro Tour, etc. Nível A do ciclismo. Aqui uma das vitórias dele, Oscar Freire, eu não sei se esse aqui é o McEwen, etc. Mas o cara Super Pro também a gente vai falar com ele brevemente. Murilo Fischer, esse a maioria já conhece. O brasileiro com mais tempo aqui no alto nível do ciclismo, correndo em várias equipes. Aqui, uma das vitórias dele com a camisa da Garmin, né, no ciclismo profissional. Um dos anos dele, ainda na Torino Sapori di Mare, acho que foi 2005, se eu não me engano. 9 vitórias no ciclismo num ano só. Aí aqui o Jair Braga, pouca gente conhece. Jair Braga, um baita ciclista brasileiro, aí dos anos 80, 90 principalmente, está aqui, ganhou volta da Bélgica e tal, um monte de coisas. Cássio de Paiva, para mim, o maior voltista brasileiro até hoje, né, entre contra-relógio e escalada. Esse cara aqui ganhou volta de Portugal, né, uma vez ele ganhou e outra vez segundo colocado, nível altíssimo. E a Cláudia Carcerone do ciclismo feminino. Pouca gente aqui que está vendo a gente conhece. Pesquisem lá sobre a Cláudia Carcerone. Puta, uma rainha, né? Eu falo princesa, não, rainha do ciclismo lá dos anos 80, 90 também. E a gente vai entrar para falar com ele. Espero vocês lá dentro. Bom, chegamos. Estamos aqui na Anderson Cycles Route. E é bem isso, né? Bike route, por quê? Porque o negócio é nada raiz, né? Ciclismo raiz. Kleber tá aqui, ó. Porra. Obrigado, bicho. Obrigado. Nós estamos amassando usando a perna aqui. Bem-vindo. Estamos amassando o bagulho aqui. Bom, esse eu acho que a maioria conhece. Quem acompanha a gente. Meu irmão Kleber. Somos em 6 irmãos, né? Primeiro o Clóvis, aquele que vocês já devem ter visto na introdução, foi para a Olimpíada, foi o precursor da família. Aí tem o Cláudio, que é engenheiro, é a ovelha branca da família, como eu costumo dizer, o cara que estudou e tal, e não sei o quê. Competiu também lá no começo, depois ele parou para estudar. Não que a gente não tenha estudado. Né? O Kleber, terceiro, cada um estudou uma coisa, mas ele foi mais a fundo nas contas, né? Exatamente. O Kleber, que é o terceiro da família, depois o Christian, quarto, a gente vai falar com o Christian também, é o quinto e o Clécio sexto. Sim.
primeiro, de novo, eu sempre agradeço, né, de antemão o tempo aqui e tudo mais. O Kleber é um pioneiro no Bike Fit, né? Como está aqui a placa atrás. Vem cá, ó. Bike Fit pioneiro no Brasil, e aí tem uma história toda aqui. Eu lembro, Kleber, para a gente começar, que a gente teve loja, essa loja aqui, era num outro lugar ali em 1992, né, que começou mais de 30 anos. 30, ali ó, aí é quando a gente fez 30 anos. Que tá? foi 2022. Tá com 32. 2022. E a gente chamava de acerto postural, lembra? Vamos fazer, a pessoa comprava a bicicleta há 30 e tantos anos atrás, ninguém falava de bike fit e tal, que é um termo que foi criado mais comercialmente falando, né? Que hoje em dia impera, mas a gente falou, vamos fazer o seu acerto. O cara comprava, a moça comprava uma bicicleta híbrida, uma mountain bike, uma buscava passear, a gente fazia o acerto. Então isso vem lá de trás, só para dar uma introdução. Tem muita história antes que a gente vai falar, tem um monte de quadrinho aí, a gente vai mostrar um monte de coisa, o Kleber é bem detalhista nisso. Mas aqui, estamos aqui em 2024, tem uma longa caminhada em tudo isso aí, não tem? Tudo começou quando eu estava na seleção brasileira. Fala do quê? Seleção brasileira de pista, ciclismo de pista, porque a gente é mais fortinho. Então não tem, dos irmãos não tinha nenhum que era escalador na família, ou era passista ou velocista. E aí estava a seleção brasileira de pista treinando, aí eu estudei mecânica. Colégio técnico mecânico. O Celso estudou também, o Cláudio, que é um engenheiro, se formou até depois em engenheiro mecânico. E aí a gente estudou mecânica, então resistência dos materiais, cálculo de vetor de força, cálculo de estrutura. Então é um colegial técnico que se expande por 4 anos. Né? Meu pai ele é industrial, né? Clovis Anderson, industrial, teve fábrica de caldeiras, então ele calculava tudo isso daí. Então a gente pegou essa paixão da mecânica pelo meu pai, né? Então eu estudei mecânica, o Clovis estudou mecânica, o Cláudio estudou mecânica, eu estudei mecânica, o Celso estudou mecânica. O Christian começou, depois parou, né? O Christian foi para a FATEC, que era colégio técnico também. Então a gente tinha isso aí, desmontava a bicicleta, desmontava motor de mobilete, fazia de tudo com mecânica, né? Então foi a nossa paixão assim, inicial de estudos. Aí no meio do caminho, a gente começou a ir para o ciclismo de alto nível, né? E aí eu me interessei, o Clovinho também, para estudar educação física. Aí eu entrei na USP, né? Fiz educação física na USP. E ali comecei os meus primeiros estudos em 1987 do Bike Fit, porque você entra numa faculdade e você acha que vai vir tudo de mão beijada, né? Não era bem assim. Então, assim, eu tive que desenvolver ir atrás de literatura. Então, o início do Bike Fit, do meu estudo, começou em 87. Aí depois meu primeiro artigo publicado foi em 89, que eu fui convidado para ser um dos escritores especializados da única mídia que existia na época, que era a revista Bici Sport, do meu querido amigo Marcelo Bretas, né? Lá também, para vocês terem uma ideia, escrevia o Eduardo Capivara, escrevia o nosso irmão, o Clovis Anderson Júnior. O Ale Torres. Depois eu convidei o Ale Torres para entrar no meu lugar em testes de bicicleta, porque depois a gente vai contar, aí a gente foi distribuidor da Cannondale para o Brasil, então eu não podia mais escrever sobre testes de bicicleta. Se eu falasse bem da Cannondale, eu ia falar que era porque a gente importava Cannondale. Se eu falasse mal de outra marca, ia dar na mesma. Então eu mesmo me retirei dessa função da revista, passei para o Ale Torres. É longa história. Aí o que o Celso perguntou, voltando ao assunto, né, sobre o Bike Fit, aí eu fui desenvolvendo o estudo autodidata, porque não tinha nada praticamente, e não existia internet, né, vocês têm que ver isso. E aí o que aconteceu foi que eu fundei a loja com meu tio em 92, tá? E aí eu comecei a atuar como bike fitter. Então, assim, a gente vendia uma bicicleta, ajustava a bicicleta. Estava no trâmite de vender a bicicleta, determinava que tamanho que era a bicicleta. Só que, assim, a maioria dos clientes acabava comprando com a gente, mas tinha uma parcela dos clientes que não acabavam ficando sabendo, tá, o meu tamanho 54, beleza, tal, aí
o cara comprava em outro lugar. Eu falei, peraí, eu parei aqui 1 hora e tanto, 2 horas para descobrir que bicicleta que era a melhor bicicleta para a pessoa e tal, e ele acabou não comprando aqui. Então, combinamos uma coisa na loja. Então, a gente vai cobrar uma taxa do serviço, nada mais justo. E aí foi o início de uma consulta de bike fit. Pelo menos era o pré-fit que hoje a gente faz aqui, para descobrir o tamanho da bicicleta ideal. Aí a pessoa compra e depois vem fazer o bike fit, que é o ideal, né? Porque tem muita gente aí, fala isso o tempo inteiro, que compra a bicicleta errada, vocês sabem disso. E outra, são fases, né? Ninguém é o ciclista profissional a vida inteira. Né? Até o Edmer, que hoje anda na boa, tem 80 anos quase. Aconteceu comigo, teve um acidente que a gente vai falar, e o meu fit teve que mudar, porque a minha flexibilidade já está melhorando, eu estou voltando praticamente ao que era antes, em termos de flexibilidade e tal, mas no início eu tinha que usar, quando eu voltei a pedalar mesmo, minha mesa super para cima, porque depois eu acabei colocando prótese de quadril, então foram 3 cirurgias, e aí eu já não abaixava mais a mesma coisa, então o fit alterou. Uma pessoa também falando disso, que ganha muito peso, né? Ou então, ao contrário, o cara estava com excesso de peso, começou a fazer o esporte, se desenvolveu no esporte, aí ele começa a se alongar mais na bicicleta, o fit também muda. Então, assim... fase de vida, né, Clé? Porque fases de vida. Então, assim, por exemplo, o Cláudio era ciclista profissional, vamos dizer, de alto nível, não sei o quê, correu nas categorias de base, foi subindo, parou. Foi estudar, parou total de fazer esporte. Eu não aconselho para ninguém. E aí voltou, ele tem que ter um fit diferente do que é. Bom, a gente vai falar de fit e tudo mais, e vamos andando aqui pela loja. Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve. Bom, galera, então a gente está aqui na loja do Kleber, tal, né, na Anderson Bike Roots. Não, Celso, é Anderson Cycle Roots. Então vamos lá. Bom, galera, então a gente vai entrar na Anderson Cycle Roots. Estão me vigiando aqui se eu não erro, né? E é porque já mudou, na minha época era Anderson Cycles, aí pô, fica mais fácil, Anderson Cycle Roots. E a gente vai entrar, eu vou chamar aqui de túnel do tempo. A gente vai pegar uma cronologia do Kleber e muito do ciclismo nacional. Ó, passando essa porta aqui, ó, faz até barulho, hein? Porque coisa que tem um túnel do tempo tem que fazer barulho, ó. Tá vendo? Então a gente vai entrar aqui dentro. Eu vou pisar no túnel do tempo do ciclismo, uma parte importante do ciclismo nacional, ó. Pisei, já tô aqui cheio de história. E eu vou pegar o Kleber ali, que vai contar uma cronologia da história dele, que é importante a gente saber. Tem a ver com a minha, óbvio, tal, com a do meu irmão, Clóvis, mas vamos pegar a história do Kleber, que é o que importa hoje. Kleber, mostra aqui pra gente, vou sentar, tá? Vamos lá. Permissão aí de vocês. Começa em 1979, por que começa em 1979? Então, esse material todo está no kleberandersonbikefit.com.br. Então, vocês vão poder ver tudo isso daqui, porque modéstia à parte, é muita coisa, tá? Então, a gente vai tentar resumir a história, né? E aí, começa em 79 por quê? Porque a gente, imagina uma casa com mais 5 irmãos, né? Todos homens, tá? E num bairro da Zona Norte de São Paulo, Palmas do Tremembé,
onde a nossa casa era privilegiada porque o meu pai escolheu um terreno que era na parte plana da rua, depois a rua descia para um lado, descia para o outro, e é ali que a gente jogava bola. Então, a gente sempre foi competitivo de tudo. Esse cara aqui, então, você vai jogar palitinho com ele, vai para ganhar, entendeu? Eu, quando jogava futebol, eu gostava mais era de fazer gol bonito e tal. Se ia ganhar ou perder, não estava tão aí, claro, estava aí, mas não estava tão aí. E esse cara não, ele fazia aqueles gols feios, sabe, de ombro, né? A gente sempre foi muito competitivo, ping-pong, qualquer coisa, taco, né? Então a gente teve uma infância maravilhosa, tanto em São Paulo, num bairro tranquilo de São Paulo, e também no sítio, em Calcaia do Alto, onde a gente se metia no mato e tal. Mas aí, em 79, o que aconteceu? Um pouquinho antes, aconteceu o boom da Caloi 10. Sim. Né? E o boom da Caloi 10 fez com que o mercado começasse a enxergar a adesão das pessoas para o ciclismo, né? Porque a Caloi 10 fez um sucesso incrível, né? Todo mundo queria ter uma Caloi 10, né? Vieram outras marcas, a Peugeot, a Peugeot, a Monarch. Monarch. Então a gente tinha Positron. Lembra? Monarch Positron 10 e a Peugeot que a gente tinha, Peugeot 10, tá? Chamava Prestige, alguma coisa assim. Peugeot, não mas era a Peugeot 10, o quadro mais pesado, porque teve a Peugeot francesa depois, quando a gente ficou federado, acabei usando também. Corsa, o Corse, não lembro. Corsa. É Corse, né? Corse. É francês. Corse. E aí, bom, resumindo, aí o que aconteceu? Aí a Federação Paulista foi brilhante naquela época. Antônio Furtino. O presidente era o Antônio Furtino e tinha a Caloi por trás, né? O Furtino, se eu não me engano, trabalhou na Caloi, coisa assim. Sim. E aí eles conseguiram um patrocínio do jeans Starup, né? Que era um jeans muito famoso na época. E aí desenvolveram o campeonato Starup de ciclismo estreante. E esse campeonato era incrível. Todo domingo, era impressionante, tinha uma corrida num bairro diferente da Grande São Paulo, mas era todo domingo, era impressionante. Aí tinha o turno 1, 2, 3, tal, não sei o que lá, e depois lá no final do ano a final na USP, né? Era um circuito em volta do velódromo da USP. Ó, galera, se você gostou desse vídeo e de outros, se inscrevam no canal, deem um like. Então começa em 79 o Campeonato Starup, do qual a gente começou a ter o contato com a bicicleta a nível competitivo. Você com 12 anos de idade, o Clóvis com 14 para 15, isso. E aí a galera toda lá, enfim. Né? Então as categorias eram divididas por idade, então o Celso era mirim, eu era Você era infantil. Infantil. Depois tinha o juvenil, que era o Clóvis, e depois vinha a categoria adulta. Assim. O bom é que eu também lembro das histórias, então ajuda. Me ajuda. Um ajuda o outro aqui. Aí depois, o campeonato de estreante, depois você seguindo no ciclismo, você vai se federar. Então o ciclismo federado já é um negócio mais sério, né? E aí no ciclismo federado tem 3 categorias. Tinha, né? Novato, aspirante e principal. Principal equivale à elite de hoje. Uhum. Tá? Então, na época, se chamava de principal. E o importante dizer, de hoje em dia, que a diferença, hoje a moçada está mais acostumada com coisas até a UCI faz isso, né? Hoje é muito o age group, é o que a gente usou quando éramos estreantes. Hoje, não tem muita gente federada, né? A parcela é pequena perto do contingente que vai nas provas amadoras. Tem pouca gente federada, percentualmente falando, como era. Porque quando você se dedicava ao ciclismo... É que tem as suas razões. Então, são contextos diferentes, né, tal. Até a UCI, que eu estou falando, que promoveu isso dentro do ciclismo. Então, na Aerons Age Groups, aqui não, na parte de ciclismo federado, era meritocracia. Isso. Então, você entrava com 15 anos, era o mínimo, né? O pai tinha que assinar, na Novatos, e aí você podia, como Clóvis 6, da Novatos para principal no mesmo ano, depende de quantas corridas você ganhava e quantos pontos você fazia. Tinha gente que passava lá, depois de 5 anos do meio, que era aspirantes, eu não vou ficar falando nomes aqui, né? Mas era normal.
E ficava lá e não saía nunca mais, porque não ganhava mais corrida, não ia para a principal. Eu ficava ali, gostava de correr e tal. Então, É muito interessante falar rapidamente sobre isso, porque é o seguinte: imagina alguém que queira fazer ciclismo, vai se federar e só tem um pelotão. Ou seja, coloca a categoria principal misturada com todas as outras. O que acontece? O cara entra, larga, ele já fica para trás. Desestimula completamente. Então tem e ele não completava a corrida, era diferente, porque é uma corrida de circuito. Não tinha medalha de participação. Ninguém ganhava medalha de nada. Quem ganhava era quem subia no pódio. Tomava volta, estava fora. Tomou volta, tchau. Ó, dá licença, a regra era essa. Vamos aqui, então, para 82, 88, então, você competiu federado ali na equipe Comindi, né? Porque assim, eu comecei... Pega aquela foto lá, Celso. Lá. Bom, eles vão ver aqui, vão ver a foto, tá? Essa foto aqui, ó, é o primeiro ano de federado na Caloi, em 1982. Essa tá? do lado esquerdo aí. Eu tinha 15 anos, tá? Que eu me federei, né? Aí depois, quando foi para... Aqui é novato. Você entra novato, é uma corrida que tinha largado junto com a principal. Essa aqui é de São Vito? É, São Vito. A corrida no Brás aqui, onde tem a zona cerealista aqui de São Paulo, e era a nossa cara, né? Por quê? Porque era corrida arranca, vira, pum, vira, arranca e tal, quarteirões, né, de 90 graus. Rua toda suja, esburacada, você não tem ideia. Imagina as ruas do Brás hoje, é a mesma coisa, lava guia, tá? Então é que um amigo nosso, super do coração, Rodinei Tassinari, ele venceu essa prova e ele era novato. Por quê? Porque ele foi extremamente arrojado, ele conseguiu ganhar dos caras da principal, inclusive do Clovinho. Sim. Porque ele veio, aí ele conseguiu pular guia, não sei o quê, e ele saiu na frente no sprint e fez um sprint que era 100 metros e pouco, ganhou a prova. Levantaram o cara assim, jogavam ele pra cima. Sabe que eu tô italiano, sabe que eu tô pensando uma analogia para todo mundo entender? Sabe o gol antológico do Pelé na Rua Javari contra o Juventus e tal, que é bem famoso? É mais ou menos isso, né? Porque era de um craque, né? Que era o Tassinari, né? O Ney para nós, né? E é mais ou menos isso. Então o Kleber está descrevendo o que aconteceu e ficou na memória, porque não tinha câmera, não tinha nada, não tinha Instagram, não tinha psiroca nenhuma. E essa nossa turma, não é por nada, a gente tinha muita habilidade perto dos outros, assim, porque a gente se desafiava muito. Então tinha a racha na subida da Serra da Cantareira e tinha a racha na descida. Então a gente, tanto é que depois fui correr downhill em mountain bike, a gente vai chegar lá. Bom, aqui, ó, depois o Banco Comindi, que era um banco forte na época, tá? Conseguiu montar uma equipe de ciclismo, aí eu fui contratado pela equipe e aí eu segui, aí depois você pula de novato para aspirante, depois para principal. Então, as minhas vitórias que eu tive no ciclismo sempre foram no sprint. A gente tem essa característica, né? Eu sou mais meio fundista, o Clóvis, o mais velho, é velocista puro, né? Tanto é que começava a pegar muita subida, longa distância, ele já não aguentava tanto, mas, vinha pro sprint com ele, era difícil ele não vencer, né? Bom, aí depois teve a fase da seleção brasileira, né? Então eu acabei indo para a seleção brasileira de júniores, que a gente foi competir no Uruguai, eu fui quinto no quilômetro... fui quinto na velocidade, aos 200 metros, e sétimo no quilômetro contra-relógio. Campeonato Pan-Americano. No Uruguai, né? Aí depois, o que aconteceu? Aí a minha meta era, eu treinava 7, 8 horas por dia enquanto eu estudava na USP Educação Física nessa fase. Aí depois o que aconteceu? Aí teve o treinamento todo para ir para a Olimpíada de Seul. Então eu era pré-selecionado, estava na pré-seleção e vai acontecendo os cortes, né? Só que o critério não foi muito bem definido e acabaram me cortando, mesmo eu vencendo sempre um dos ciclistas que acabou ficando, e eu fiquei chateado com isso, né? Muito chateado, frustrado. E depois daquele ano da Olimpíada de Seul, mudou a direção da Confederação Brasileira, e aí o ciclismo de pista que tinha feito o Fernando Nabuco de Abreu, que foi, para mim, o melhor presidente de todos os tempos da Confederação Brasileira de Ciclismo, ele chegou a colocar o Ed Bee, que foi técnico da seleção norte-americana de ciclismo, foi técnico do Lance Armstrong, foi técnico do
Greg LeMond, esse cara, um polonês, como técnico do Brasil, para vocês terem uma ideia. Na Olimpíada seguinte da que eles tiveram as primeiras medalhas a nível olímpico, que foi 84, e aí na de 88 o Ed B foi o técnico brasileiro, inclusive onde o Clóvis foi 10º na Olimpíada. Exatamente. Então, para vocês verem, o trabalho que tinha sido feito um trabalho de excelência aqui, e aí depois mudou tudo, aí o ciclismo de pista fez isso daqui até hoje. Tá muito precário o trabalho com pista, não tem volume, não tem ciclista. Bom, divisor de águas na vida do Kleber, ele vai falar agora de um esporte que estava iniciando no Brasil, começou lá nos Estados Unidos, aí pouca gente, eu acho que sabe hoje em dia, porque a gente está muito ligado ao ciclismo de estrada. O Kleber, eu, Clóvis, um monte de gente, né, do nosso convívio, da nossa família, mas o mountain bike entrou cedo na nossa vida, e cedo quanto, Kleber? Porque o mountain bike aqui começou em 1989. Cedo quanto na tua vida você entrou dentro do mountain bike brasileiro? Então, isso que é legal, tá? Porque eu acabei pegando toda a evolução do esporte e da bicicleta, porque quando a gente começou no ciclismo, a bicicleta não era muito diferente, assim, da época que era do Fausto Coppi, por exemplo, do Eddy Merckx. A gente pegou a bicicleta com quadro de aço, tal, com a mudança de marcha embaixo, correia de firma pé, pneu tubular, era o que tinha, roda de alumínio só. Então, aí depois, o que aconteceu? Teve esse negócio com a seleção brasileira de pista, né? Eu fiquei frustrado e tal, e aí um amigo meu também do coração, muita gente do coração, que é o JB, João Batista de Carvalho, ele trabalhou junto com a Renata Falzoni, tá? Também sister, Renata, no Cruiser das Montanhas, que era uma divulgação das bicicletas Caloi Cruiser, que era um embrião de uma mountain bike, né? E aí ele tinha lá, eles acabaram comprando as bikes que foram usadas em Campos do Jordão para fazer isso. Isso aí, a Cruiser das Montanhas foi 88, por aí, e deve ter sido julho de 88, deve ter sido, porque as coisas o lançamento, né, das coisas em Campos do Jordão é tudo julho, né? Então, aí depois essas bicicletas ficaram para eles no início de 89, e aí começou o mountain bike no mundo, já começou lá na década de 70, mas começou a ficar forte, muito forte, no final dos anos 80, meados dos anos 80 nos Estados Unidos, e aí no Brasil ainda não acontecia nada, né? Aí, o que acontece? As primeiras bicicletas que a gente usou, eu participei da terceira competição oficial do Brasil, né, de mountain bike. Então começou no Rio de Janeiro, com o Marco Ripper, depois teve, se não me engano, depois eles me corrigem lá, uma corrida já no interior de São Paulo. Eu peguei a terceira corrida, que foi no município de Souzas, perto de Campinas. Aí o JB, não, Clebinho, vem correr, tal, não sei o quê. Falei, cara, mas nem sei o que é mountain bike, não sei o que lá, pá. Não, eu te empresto uma bike e tal, não sei o que. Aí ele me emprestou a bike, eu fui lá pra Calcaia do Alto, pedalar. Eu subi a montanha, tá, beleza, tal, não sei o que lá, com um pouco de dificuldade, porque só tinham 5 marchas a bicicleta. Uma coroa só na frente, 5 marchas. Aí depois, quando eu cheguei no primeiro downhill, assim, que é o downhill de raiz ou de pedra lá da Trilha do Verde, falei, cara, como é que desce isso, né? Depois eu virei piloto de downhill, mas assim, a primeira vez, falei, como é que faz isso aqui? Não sabia. Aí eu fui, não, se os caras fazem, eu vou fazer. Aí fui descendo, devo ter tomado uns tombinhos, tal, não sei o que, mas consegui descer. Falei, tá, comecei a pegar a manha. Aí eu fui pra corrida, né? E na corrida, sem coroa, uma coroa só na frente, sem nada para segurar o câmbio nem nada, a corrente caiu várias vezes. O guidão da Cruiser que fazia assim, eu botei para frente assim e fui correr. Sei lá que lugar que eu fui, acho que foi o 5º lugar, não sei. Mas eu tinha motor, tava forte, né, porque eu vim do ciclismo, mas a bicicleta não ajudava nada. Aí depois a gente acompanhei toda a evolução das bicicletas. Aí teve aí eu comprei a Caloi Mountain Bike, 15 marchas, eram 3 coroas na frente e as 5 atrás. E aí fui trocando de bicicleta. Aí depois eu peguei uma importada, que o nosso irmão Clóvis vivia nos Estados Unidos na época. Aí ele trouxe
uma bicicleta para mim, uma GT, depois eu tive uma Specialized, aí fui. E aí eu comecei a competir, as corridas, os eventos foram se aperfeiçoando, eu também passei a organizar evento. Então, eu com o JB, a gente organizou o primeiro campeonato paulista de mountain bike, né? Aí aqui, que é nesse mesmo ano, 89, eu fui convidado, inicialmente pelo meu amigo também, o Arthur Alcorta, para ser um dos escritores. Ele também era o principal redator da revista e me convidou, porque eu tinha experiência de ciclismo, de educação física, treinamento, dos eventos e também do mountain bike. Então, eu passei a ser piloto de testes de bicicleta em geral. A minha primeira bicicleta que eu testei foi uma Caloi Vitus de alumínio, que torcia pra caramba. Para nós era uma máquina, né? Mas assim, ela já, assim, o defeito dela era a torção. Então a gente fez uma foto foi o Jorge Panara, fez a foto de frente assim, a bicicleta torcendo. E só um parênteses aí, hoje em dia é aquele mundo instagramável e blá blá blá, e as pessoas colocam as coisas lá. O que eu falo, que a diferença hoje em dia é que naquela época existiam os órgãos de imprensa, eram poucos, como a revista Bici Sport, a Gazeta Esportiva, que relatava o ciclismo em competição, no ciclismo de estrada, depois mountain bike também, enfim, o bicicross e tal. Mas é isso, né? Então, assim, existia uma pesquisa, coisas muito técnicas que foram aprendidas a duras penas, a tomar muito tombo, a estar na estrada e o caminhão passar jogando xixi em cima de você, enfim, um monte de coisas que acontecia com a gente, né? Os caras jogavam um saco de xixi em cima, vai trabalhar vagabundo, não sei o que e tal, mal sabia todo o trabalho que a gente estava fazendo. E é uma grande diferença de hoje em dia, porque naquela época, para você sair no jornal, aqui, como você tem aí vários jornais e tal da época, não sei o quê, você ralava pra caramba, não sei o quê, pra ter o teu nominho lá e você grifar, né? E era você ia lá, comprava o jornal e ligavam pra você. Hoje em dia é bem diferente, a pessoa se coloca na notícia, ela dá a própria notícia. São coisas de hoje em dia, mas é o seguinte, muitas vezes, e nem tudo que se coloca é uma pura verdade. Então fica um negócio meio complicado de você pesar as coisas, né? E todas essas histórias que o Kneiber está contando e a evolução dentro do esporte, por isso que talvez aqui você tenha o roots, que são as raízes, porque são lá embaixo, você foi pegar a água lá de baixo, sais minerais e tal, e tá jogando aqui nas florzinhas e nas folhas, né? Até hoje em dia, 30, 40 anos depois. É um processo bem complicado e de muito suor que pouca gente entende ou sabe, né? Do mundo de hoje, que conta a história de uma maneira muito imediatista e com pouca história, na maioria das vezes, do geral, né? O que acontece é o seguinte, independente da época, não se pode tirar o mérito de ninguém, eu acho, porque eu estou percebendo isso agora, com 57 anos, tipo, tentando voltar a ficar em forma, é difícil pra caramba, tá? E assim, uma conquista de qualquer pessoa que ele ganhe uma corrida, ou chegue num pódio, ou se classifique entre os 10 primeiros, que seja, num age group, já é muita coisa, né? Então eu acho que hoje em dia tem muito isso, né? Sim, você produzir a própria notícia e tal, mas faz parte, é uma nova realidade assim mesmo. E é legal que seja isso, porque se isso faz bem para a autoestima da pessoa, ótimo. A pessoa vai estar mais feliz, Eu vejo tanta gente começando com ciclismo depois de mais velho, mas extremamente animado, tal. Então esse ânimo a gente não pode perder nunca. Aqui está 89, um marco aqui do Bike Fit para mim, porque eu comecei a estudar, na verdade, em 87, né? Mas 89 foi meu primeiro artigo falando sobre isso, pedalando na posição correta. Então já tem os primeiros, como é que se fala? As primeiras informações, né, que eu estava passando para os leitores da Bici Sport,
porque assim, a Bici Sport ia para o Brasil inteiro. E ela era uma revista assim, que chegava numa loja de bicicleta como a minha aqui, era vista por várias pessoas. Então essa informação era para disseminar. É mais ou menos o trabalho que eu faço hoje, quando eu sou convidado no canal Pedaleria, que a gente procura falar justamente para tentar informar ao máximo as pessoas, para ter acesso a uma informação privilegiada. O trabalho que o Celso faz no Bike Hub, na ESPN, também é isso, mostrar para as pessoas. E nessa época era como a pessoa podia se ajustar mais ou menos, ter umas noções básicas de bike fit para ele poder se ajustar onde ele estivesse, né? Aí depois, 1992, é um outro marco, que é quando foi a inauguração, né, da Anderson Cycles, na época, o logotipo, primeiro logotipo que teve, né, primeiro slogan, Pedalando com Você. E aí era a nossa loja que começou no número 1300 aqui da avenida, nós estamos hoje no 1710, depois a gente também ficou no número 1200, mas sempre aqui, por aqui. Aí depois em 95 é o primeiro gabarito de postura, né, que é hoje, isso aqui é tudo eletrônico, né, o trabalho que é feito, mas nessa época aqui já podia se simular uma bicicleta. Esse gabarito de postura tem até hoje ali no fundo, da Serota, né, que é uma marca americana que a gente conseguiu adquirir. E esse aqui é nosso amigo Andrei, que hoje está lá nos Estados Unidos com o Clovinho. Ele trabalhou na loja, né? E aí eu já conseguia fazer um pré-fit para a pessoa comprar a bicicleta certa e depois vir fazer o bike fit. Aí depois, em 97, é um marco aqui para o negócio nosso. O Celso era sócio aqui e a gente passou a ser distribuidor da Cannondale para o Brasil. Então, isso aqui é a Adventure Sports Fair, uma feira de esportes de aventura. A gente, na verdade, lançou a Cannondale na Salão das Duas Rodas, né? E, era, inclusive, nesse site, kleberandersonbikefit.com.br, tem na parte de vídeos uma história muito interessante que vocês têm que ver, quem gosta de ciclismo raiz, que é a chegada da Cannondale no pelotão principal com o Mário Cipollini. E foi nessa época aí que a gente começou a trabalhar as Cannondales aqui para o Brasil. Aí depois aqui tem o meu trabalho todo como cicloativismo. Pega lá, Sé, o Guia Bike na Rua. E aí eu, muito preocupado, eu escrevia para a Bici Sport, né? Tanto é que o Guia Bike na Rua acabou sendo um exemplar B, 102B, da revista especial da Bici Sport. Eu escrevi, editei tudo isso daqui, e com a ajuda do Marcelo Bretas, né, que é da Bici Sport, a gente conseguiu publicar, e isso daqui foi fundamental para salvar vidas, porque tinha uma estatística que na cidade de São Paulo tinha uma morte por semana na grande São Paulo de ciclistas. Esse número, hoje, infelizmente, é um número sempre vai ser muito ruim, porque a gente sempre vai buscar zero acidentes, né? Mas e eu comecei a me preocupar muito com isso, porque o problema era que era falta de informação. Então as pessoas não sabiam por onde pedalar, se era na contramão, se não era, se era na calçada, se não era. E aí eu comecei a estudar o motivo dos acidentes e percebi que era falta de informação. Então isso daqui me veio me veio assim como uma missão, tá? Fazer isso aqui. E aí... Mas a missão foi cumprida. Porque o guia saiu e as vidas não foram salvas só lá. Continuam sendo. Sim. Sabe por quê? Pela transmissão dessas informações, que começou lá de maneira pioneira, e aí a coisa veio andando. Não é? Então, isso aqui também, para quem quiser, tem o PDF disso daqui, tá? E aí mostra o básico de se pedalar, e principalmente é isso daqui, você evitar grandes avenidas, fazer trajetos mais pelos bairros mais tranquilos, onde a velocidade tende a 30, 40 por hora. Então você, por exemplo, aqui é a Avenida Santo Amaro, então você, em vez de andar na Avenida Santo Amaro, que é perigosíssima até hoje, você faz um caminho, esse azul, paralelo a Santo Amaro, e chega
do ponto A ao ponto B com mais segurança, mesmo que demore mais um pouquinho. Como você gosta de pedalar, vai pedalar mais um pouquinho, mas vai pedalar gostoso com segurança. E nessa época, é válido lembrar que não tinha nenhuma ciclovia. E a bicicleta não estava nem inserida no Código Nacional de Trânsito. Tanto é que, pega aquela foto lá, Céu, que é em solenidade eu entreguei um exemplar lá para o Fernando Henrique Cardoso, que era o então presidente do Brasil na época, comemorando o Código Nacional de Trânsito, que finalmente tinha incluído a bicicleta como meio de transporte. Então esse trabalho aqui, depois não foi só isso, né, porque a gente conseguiu formar a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo, que até hoje atua e chama Ciclocidade. É uma entidade maravilhosa. Se você gostou dessa vídeo, compartilha, avisa os amigos, mas para avisar mesmo, não só de boca. E aí também você se inscreva no canal e deixe seu joinha. Aqui é a nossa fase cuidando da equipe Cannondale, começou como Anderson, Reebok, Cannondale, Ford, Power Bar. Então essa equipe teve 3 anos, né? Aqui tem a Adriana Nascimento, que foi 8 vezes campeã brasileira na nossa equipe. O ano que ela foi a 8ª vez campeã com a gente. O Jusmar aqui até hoje pedala e compete em mountain bike. E aqui está o Ivandir Camon, também foi um excelente atleta de elite da época. Infelizmente ele faleceu. E aqui está o Oswaldão. Então são nomes pilares ali, né? Do ciclismo brasileiro. E eu que cuidava e levava os atletas e competia também pelo Brasil. Foi uma fase bem legal. Aqui eu ensinando o método de pedalada ideal que eu desenvolvi, que hoje também pode ser visto no canal Pedaleria, para os alunos do Marcos Paulo Reis, aí na USP. Aqui, talvez, eu não sei se eu sou o pioneiro, tá? Mas eu não me lembro de alguém que fazia isso, que era curso de mountain bike, de pilotagem de mountain bike, foi em 2003, né? Então é um trabalho que eu desenvolvi, porque como eu escrevia para a revista, aqui no caso a revista VO2, era outra mídia, eu publiquei em fascículos, né, como se desenvolver no mountain bike, como a pilotagem do mountain bike, né? Como eu era piloto de downhill e também eu não podia mais cair numa fase porque eu destronquei os ombros, eu tive que desenvolver uma forma segura de pedalar. E 2004 é uma coisa muito legal que a família Anderson aqui desenvolveu as bicicletas RIT no Brasil, junto com também o Joaquim Ambrosio, que é um parceirão nosso. E essas bicicletas de estrada, elas eram assim uma opção muito boa de bicicleta de competição mais acessível, porque ou tinha bicicleta muito ruim, ou tinha bicicleta muito cara. E não tinha nada no meio. A gente viu que tinha esse buraco no mercado, vamos aqui. A gente teve bastante sucesso com isso. E aqui é o Matias Médici, um ciclista argentino. Compete até hoje. Compete até hoje? Abraço, Matias. E ele também foi para o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada, assim como o McDonald Fernandes e o Magno Nazaré. Competiram no Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada, o principal mesmo, onde o Murilo Fischer foi 5º colocado, foi o 5º do mundo. Quem ganhou esse campeonato foi o Tom Boonen, em Madrid, né? Eu acho que foi na Espanha. E tinham bicicletas HIT lá no pelotão principal. Então isso para nós 2005, a continuação do meu trabalho com Bike Fit, que depois do início da Anderson em 92, eu comecei a cuidar dos clientes e comecei a me aperfeiçoar cada vez mais nisso, né? E aí tinham matérias com o meu trabalho e tal, não sei o quê. Aqui também foi o primeiro curso de Bike Fit que eu dei em 2005, tá? Estou estudando aí futuramente para voltar a fazer isso. E aqui é o início das viagens para a França, né? Que eu organizo desde 2005, retomei as viagens agora, né? Então, em julho, a gente vai para assistir Vingegaard, Pogacar. Vingegaard acho que não vai. Não sei. Mas o Tour em geral. Mas o Tour de France, com o Evenepoel, com o Roglic, e outras, sempre o que eu gosto é as surpresas, né? Os caras que surgem às vezes e tal.
E essa viagem é maravilhosa, que é você vai para assistir o Tour de France e pedalar muito. Lá no caso a gente vai pedalar nos Pirineus. Então ali, ó, Felipinho, ó, lá, tem alguma das montanhas lá que eu subi, aqui, né? Você sobe uma montanha na França e você tem mérito para comprar uma lápide dessa, né? E lá no caso a gente vai subir também o Tourmalet, o Hautacam, o Dalbisque, e depois vai assistir os caras subindo os Pirineus, depois uma largada. É uma viagem maravilhosa e é um sonho de qualquer um que gosta de ciclismo, né? Tem uma revista que ficou imortalizada na época, 2005? 2005. Que é a Vélo, qual que é? É Vélo Magazine. Vélo Magazine, que acho que era a revista mais importante lá da França. Por um acaso o Kleber saiu correndo lá atrás do Armstrong, né? Do Armstrong, Murik, né? E aí o cara tirou a foto ficou legal e foi capa dupla. Capa não, no interior, página né? Dupla. Página dupla. Do interior dessa revista. Eu mando essa foto aí. Aí o Filipinho vai colocar essa foto e ficou legal pra caramba. E, pô, era pra nós. E outro, Brasil, não tinha nada, assim, a gente não tinha acesso a essas. A estar junto com os caras, era sempre assim. Os caras eram deuses, continuam sendo assim, né? Guardadas as devidas proporções. E o ciclismo em si, aquele contato com o ciclismo de alto nível era muito pouco, né? Sim. Então, essas coisas foram mudando o ciclismo, como aqui, né? Esse aqui foi o primeiro training camp. Esse foi o primeiro? Não, o primeiro foi com o Pagliarini. Aqui, ó, o primeiro, ó, training camp com o Luciano Pagliarini, o Palha, amigo nosso, eu chamo ele de sócio. O seu Bastos, que falecido, infelizmente. Isso, a Isis Mel e a Kelf, que patrocinaram o evento. Então a gente fez um evento de um final de semana prolongado. A gente foi em Águas de Lindóia no começo. A primeira foi Águas de Lindóia. E aí de manhã tinham pedaladas tal, e táticas também, técnicas e fundamentos e tal. E à tarde palestras. Era um evento muito legal, maravilhoso. E aqui nessa foto tem lá o Palha. Não, o Murilo Fischer. O Murilo, desculpa. Eu e o Clovinho. Isso aqui foi em Itu, Estrada dos Romeiros. Exatamente. Isso é 2006, Estrada dos Romeiros. Né? 2006, o Murilo estava mudando justamente na Turino Sapori di Mare para Liquigas, acho que de 6 para 7. O Murilo correu o Liquigas Bianchi, depois o Liquigas Cannondale, depois ele foi para Garmin, depois Francês de Jean. Isso aí. Aí ele ficou um tempão na Francês de Jean. Ó, peguei até um cafezinho aqui, ó. Saiu agora, né? Arrumei um pro Kleber ali, porque... Vai, toma uma aí, vai. Bom. Ótimo. Aí, o que acontece? Tem muita história, né? Aí depois vocês entrando no site, no Kleber, tem história... O Anderson Cycle Roots aqui. Então, não errei, né? Anderson Cycle Roots. Então, a gente vai passar aqui, ó, 2006 teve o Training Camp, 2007 aqui tem história aqui com o Ricardo Arapi, com o Clovinho. É que eu corri prova de aventura, aqui é que uma coisa muito importante do Bike Fit, tanto para mim quanto para o Clovis, é que a gente tem um intercâmbio maravilhoso. Então, tudo que ele desenvolve lá, a gente troca ideia. Mas explica aqui, porque o Clovis também faz bike fit lá fora, lá do lado de Washington DC, ali nos Estados Unidos. Isso, o Clovis vive nos Estados Unidos, perto de Washington DC, Arlington, e ele se tornou um dos principais bike fitters lá da região. E nos Estados Unidos você tem acesso muito mais fácil a tudo que é informação, ele já passou por tudo que é método, não sei o quê. E, por incrível que pareça, isso é uma tendência, tá, mundial, para quem... Porque bike fit é muito comentado, mas também tem muita coisa meio complicada por aí que divulgam. Mas, assim, vários bike fitters antigos como a gente voltaram sempre a fazer o trabalho mais roots, né? E a única ferramenta que a gente passou a utilizar eletrônica, depois foi essa ferramenta aqui, que é o Bike Fitting, o estágio 2. Eu só vou dar um aqui, ó. Sai dengue. Pronto, matei o mosquito aqui.
Vai. E aí que conseguir ver a biomecânica, mas o bike fit é feito do jeito mais analógico e depois eu vejo, eu faço uma análise biomecânica depois da pessoa pedalando. E essa troca de informações entre a gente, eu e o Clóvis lá, que acabou elevando bastante o nosso trabalho. E aqui em 2014, sempre evoluindo na parte do bike fit, comprando os equipamentos e tal, né? Que tem ali essa parte integrada com o digital, né? Eu estudei vários métodos, né? Body Geometry Fit, Track Precision Fit, o Bike Fitting, né? Mas o que eu uso, no fundo, o Clóvis também, é uma compilação de tudo que você aprende, porque tem coisas que você adota, tem coisas que você não adota, e tem coisas que você desenvolve acima. Por exemplo, o estudo dos pés é uma coisa que eu faço do meu jeito, que eu não aprendi em lugar nenhum. O jeito que eu acerto as pessoas no mountain bike também eu não aprendi em lugar nenhum, foi tudo desenvolvimento próprio, então tem muito disso no bike fit, tá? Aí 2015, 2016 é outro marco. Por quê? Porque de tanto que eu levei os brasileiros para a França, eu mesmo participei de 13 etapes do Tour, eu já completei 13 etapes do Tour, e durante 15 anos fiz as viagens, estou retomando agora, e com isso eu trouxe para o Brasil o Letap Brasil. Então eu me associei com o Márcio e a Caroline Flores, da Manga Comunicação e Marketing, e a gente desenvolveu o Letap Brasil, que eu já conhecia, tem uma história minha toda também com organização de eventos de mountain bike. Desde lá do Hall Chic, né? Lá do mountain bike, e aí Campeonato aqui. Paulista de Mountain Bike, depois trabalhei com a Renata Falzoni, depois organizei em 2007 uma corrida que saía de Campos do Jordão sem parar, em revezamento, até Paraty. E nisso eu conheci a região de Cunha, e tem uns amigos maravilhosos de Cunha, que é o Luciano e o Celão, e eles deram um suporte maravilhoso lá na época. E aí, quando eu fui para a França em 2014, e eu conheci essa estrada aqui, ó, Felipe, que essa estrada de Cunha, Paraty para Cunha, e tem uma estrada que é de Cunha para Campos Novos e Cunha e volta, que é a segunda parte da corrida. Eu sabia que aquilo estava um tapete. Então, quando eu fui em 2014, eu falei com os organizadores do Letap do Tour e sabia que pelo menos ali dava para fazer a prova. Então eu falei, olha, eu tenho um lugar para fazer a corrida, dá para fazer a corrida, eu vou me juntar com alguém no Brasil e a gente vai trazer o Letap do Brasil. Isso daí de fato aconteceu. E até hoje esse circuito é usado no Letap Cunha, que foi agora, alguns dias atrás, aí do dia que a gente está gravando aqui. Exatamente, e assim foi uma quebra de paradigma no ciclismo brasileiro, porque é o maior evento de ciclismo do Brasil, né? E ele teve assim o principal legado é que o faturamento do turismo de Cunha em um ano, a partir do primeiro Letap Brasil, o turismo faturou 40% a mais no ano por causa só do Letap Brasil. Então eu era o diretor esportivo, diretor de prova, né? E isso foi possível só porque a gente conseguiu, através de um amigo também que viajou comigo para a França, o Fernando Pirro, a conseguir autorização para fechar a estrada para o ciclismo amador, que isso foi a quebra de paradigma. Sem isso, não aconteceria o evento. E isso que foi, assim, a gente conseguiu provar que era viável, que ia ser bom, tanto é que depois o Letap conquistou estar inserido no calendário anual do Estado de São Paulo, um evento que ele está inserido, pode mudar governo e tal, ele vai estar autorizado já para isso, porque justamente movimenta o turismo, movimenta o esporte, então é bom para todo mundo, é o ganha-ganha. É isso que tem que se pensar com o evento, entendeu? Um monte de histórias do Kleber, ele acabou indo competir o Mundial Master de pista lá em Los Angeles, né? Isso. Onde foi a Olimpíada de 2000. Foi a segunda vez que teve a Olimpíada em Los Angeles. O primeiro foi em 84 e depois, sei lá que ano que foi, agora já me fugiu. Mas aí o Kleber foi lá competir, retomando, né,
Aí teve um episódio na vida dele, que é esse aqui, que foi um acidente inusitado, estava vindo, eu vou contar rapidinho, né, até para... o Kleber estava vindo trabalhar, o cachorro passou na frente, bum, caiu, quebrou o fêmur. Teve umas complicações lá, que teve uma infecção dentro lá do quadro de operação e tal. Foram 2 anos aí, pelo menos, recuperando. Hoje em dia, a parte do pedal, né, você teve que mudar um pouco em relação àquilo, mas já está 100% recuperado para pedalar. Sim, é mais complicado para as outras coisas. E a gente gostaria até de ver, hoje em dia, tudo isso que você aprendeu, que a gente contou um monte de coisa aí, você contou, na verdade, a gente foi vendo, né, junto. Tudo aquilo que você aprendeu, que você ensinou, e bike fit, não sei o quê, também na hora que você vai pedalar, como é que é hoje, enquanto a gente vai mostrando as suas bicicletas aí? O que você pensa hoje? Pô, tô ofegante, beleza, lá atrás, não sei quando eu vi que eu tô ofegante, ou minha perna tá doendo, a recuperação, a alimentação. Na prática é bem mais difícil do que na teoria, não é? Assim, Vamos lá que eu vou mostrando a bicicleta. O que aconteceu foi que quando teve o acidente, né, eu acabei definhando. Sabe que é você perder toda a massa muscular, né? Que é muito difícil de conseguir, e aí eu não conseguia nem levantar a minha perna. Né? Ou seja, se eu deitasse numa maca de barriga para cima, eu não conseguia levantar nenhum milímetro a perna. O meu iliopsoas tinha ido embora totalmente. Então, assim, a recuperação foi muito difícil. Eu passei por 3 cirurgias até colocar uma prótese de quadril, né? E aí, eu voltei. Na época eu tinha, um pouquinho antes de cair, eu tinha encomendado uma bike de estrada, né? Uma aerodinâmica da Cannondale, a System 6, que eu adoro essa bike até hoje, assim, gostaria de ter. E aí, o que aconteceu? Aí a bicicleta chegou, eu fiquei olhando para a bicicleta, né? E aí depois eu acabei, não, vende a bicicleta, que eu não sei quando eu vou voltar a pedalar, depois eu vou comprar outra e tal. E aí no meio do caminho, eu já estava me desenvolvendo um pouco antes disso no gravel, né, que era uma modalidade nova. E aí eu acabei pegando essa bike aqui, que é a Cannondale Topstone Carbon Left 3, né, que tem uma suspensão dianteira left, ó. E essa bike, ela permite colocar um pneuzão de mountain bike, ó. Então ela virou uma Monster Gravel, né, como é chamada hoje. E hoje eu entro nas provas de mountain bike com ela. Eu não estou usando uma mountain bike, tem um quadro ali em cima esperando para mim, para eu montar uma mountain bike full suspension e tal. Mas eu acabei usando muito essa bicicleta para voltar, né, a minha recuperação, e também porque ela é uma bicicleta extremamente confortável. Então eu venho toda terça-feira de Calcaia do Alto para cá, pedalando com ela, e no sábado eu levo ela de volta para Calcaia do Alto, que é o interior de São Paulo, próximo aqui, né? Kleber, câmbio, Kleber, tô aqui com um dos equipamentos do Kleber, não sei se vocês estão me ouvindo direito e tal, mas onde você usa, ou usava, ou vai tentar usar esse bagulho aqui, Kleber? Então, aí mostra que tá, aí. Põe aí pra gente ver. Não, eu tinha, o que acontece, o primeiro campeonato mundial lá, Master de pista que eu fui com outro capacete, não tinha esse daqui ainda, e eu já estava fazendo o projeto para ir novamente, né? Aí eu caí, aí parou tudo, e eu ganhei esse capacete e ainda não usei. Eu não usei esse capacete ainda. Então, ele está guardadinho, porque a minha meta é assim, eu tenho uma filosofia hoje que é assim, se eu não conseguir colocar o ciclismo na minha vida de um jeito equilibrado, que eu vá crescendo a forma física, está acontecendo isso, foi muito difícil no começo, né, do treinamento, mas se eu não colocar de uma forma orgânica na minha vida e tiver que ser uma coisa muito imposta para adquirir forma física, eu não vou fazer esse caminho. Eu vou fazer um caminho gradual. Então, assim, já estou com o equipamento comprado. Isso aqui é uma bicicleta de alumínio de pista. Inclusive, se vocês forem ver, eu coloquei o freio dianteiro nela. O traseiro nem tem, ó, tá? Para eu poder fazer um treinamento sem ter que ir até o velódromo, que infelizmente é longe para a gente, né? A gente tá... Um dia, quem sabe, tem um velódromo em São Paulo, a gente vai batalhar para isso. Então essa é a bike de treino de pista, que eu posso também usar na cidade, na ciclovia da Marginal, em algum lugar
com mais segurança, que seja mais plano. E também tem uma outra que não está aqui, que é de carbono, que essa é só para competir pista, né? E aí tem a minha bike de estrada que eu uso. Se vocês perceberem, não tem nada aqui, ó, nenhum ciclocomputador, Garmin, qualquer coisa. A minha gravel também não, porque eu gosto de pedalar hoje em dia só no feeling. Eu sei que depois eu vou me parametrizar, ficar medindo potência. Tem até medidor de potência aqui, ó. Olha só, tá com o eu não passei, eu não usei ainda, ó, o negocinho para puxar aqui para a bateria funcionar tá aqui. Vou até ter que trocar a bateria, mas eu não uso, porque eu tô ainda fazendo a base, e a minha base vai ter que ser bem longa para depois eu entrar nos treinamentos específicos. E eu também não uso roda sofisticada, leve. Por quê? Porque eu não mereço ainda. Então, assim, eu estou treinando ainda. Então, assim, entra em prova, eu vou desse jeito ainda. Tem a minha roda guardadinha lá, uma roda maravilhosa, 60 milímetros de carbono, leve pra caramba, que eu acho um cúmulo alguém ficar treinando com uma roda dessa se você pega um buraco e tal, e você não vai sentir a diferença entre uma roda de treino e uma roda de corrida como a gente sempre teve. Para resumir um pouco, não sei se a analogia cabe aí, né? Para a vida entrar no eixo, tem que entrar no prumo, a bicicleta tem que estar nesse prumo, que você usa muito aqui. Sem o prumo da bicicleta, ela inserida dentro da nossa vida, pela história e tal, é aquela coisa que vem de dentro, né? Que a gente chama sangue nos olhos e tal, tem que ter o prumo. E esse prumo, ele pode ser tradicional assim, e ele pode ser mega sofisticado, eletrônico e blá blá blá. Aqui é ou não é? É essa mais ou menos a lição que a gente tem da vida? O que você pensa disso? É exatamente isso. Se você não sabe por que você chegou nos resultados, como é que todos os fundamentos de tudo que a gente aprende na vida, você não fez o passo a passo, porque assim, tem gente que faz, no caso de Bike Fit, um curso que já entra no eletrônico e tal, mas ele não sabe nem como é que começou aqui, como é que faz, da onde que veio, da onde veio os estudos. E isso não é só no Bike Fit, é no ciclismo de estrada. Então, se você não tiver paciência, eu demorei 2 anos para ganhar minha primeira corrida, né? Tem gente que já nasceu, o nosso irmão, o Clóvis, um Vanderpool da vida, os caras já tiveram resultado muito mais cedo, mas assim, foram 2 anos tentando ganhar uma corrida. Lá na época dos estreantes, eu fui ganhar no 3º ano só. E aí depois, sim, eu sabia o que era a coisa e sabia fazer a coisa. Se você não tiver esse aqui, que é o tradicional, os outros não vai conseguir ler. Os métodos eletrônicos para tudo, né? Então, meio que por aí. É saber os fundamentos, né? Saber as coisas da raiz pro... Eu vou, sim, eu não sou contra, ao contrário. Claro. Eu vou me parametrizar, vou treinar com potência um pouco mais para frente. Mas essa base toda tem que vir aos poucos e eu tenho que encaixar isso aos poucos na minha vida. Ó, pessoal, a gente está aqui onde tudo acontece, que é oficina, né? Loja de bicicleta sem oficina, ela pode até não ter bicicleta lá, nova, mas oficina tem que ter, ó. Tem que resolver cada problema, manutenção, montagem. E aí, aqui tem coisas bem legais. Ó, aqui, ó. Pega aqui, Felipe, ó. Aqui. Essa aqui é a Elô, esposa do Kleber e tal, tá pedalando. Cada lugar aqui tem um detalhe. Tem esse detalhe aqui que diz muito da história do Kleber. A história do Kleber acaba chegando em mim, porque irmãos, né, sempre ali juntos. E tá aqui, ó, Eduardo Portolano, que é o patrono, é o patrono da oficina aqui, onde a gente começou a competir, né, com essa camisa aqui, Portolano e tal. O Eduardo Portolano tem a idade do meu pai, 88 anos agora, tem a idade do seu Clóvis, eles nasceram no mesmo ano, né, 1936, 88 anos, ele faz o aniversário um pouquinho depois do meu pai, lá para fevereiro, meu pai foi em janeiro, mas por isso que a gente... Esse aqui é como um pai pra gente, um pai do ciclismo, um dos pais, né, e o Kleber aqui, esse aqui é até num evento ali das bicicletas vintage e tal, que o Paulinho do Sampa Bikers faz, é muito legal.
aqui, outra curiosidade aqui da oficina, né? O banheiro e tal, tem tudo sempre tem uma história. E a gente está atrás do Kleber aqui, deixa eu ver se eu acho ele, para a gente falar mais um pouquinho sobre alguma coisa. Eu acho que o Kleber sumiu, Felipe. Eu acho que o Kleber sumiu. Mas eu estou vendo uma outra figura aqui. Oi, quem é você? Tudo bem aí? Tudo bom? Pode te dar um abraço aí? Você é meio parecido com o Kleber, mas e o Kleber? Cadê o Kleber? Quem é você? Peraí, quem é você? Elfo. Eu sou elfo de Calcaia. Calcaia? Calcaia é a floresta de onde eu vim, né? Eu tava lá cuidando das coisas, da floresta, colhendo cogumelo, né? Aí apareceu o pessoal lá com bicicleta, falou para eu pedalar, gostaram disso e aí de vez em quando eles me chamam, eu tô aqui. Tá, então você veio de Calcaia. Calcaia tem o quê? Uns 50 quilômetros aqui? Se eu tô bem sabendo. Pedalando. E, bom, beleza. E aí, qual que é a tua função aqui na Anderson? Principalmente, geralmente é testar a bicicleta, porque eu sou meio fortinho, né? Então, que nem se a bicicleta me aguentar, é porque ela tá boa. Pô, é boa, hein? Eu vi. Então você que é esse cara aqui, diferente dos padrões da sociedade normal aqui da cidade. E esse é outro aqui, é você também? Esse é Origem. Esse aqui? Exatamente. Isso aqui é quando a loja fez 32 anos. Exatamente. Exatamente. Pô, legal. Agora a gente tá... Eu fui lá testar a bicicleta na pista de Mariporã, que é a Copa do Mundo de Mountain Bike. Sim, inclusive esse fim de semana que a gente está gravando aqui. E aí a bicicleta aguentou, a pista me aguentou também. Tá aprovado? Tá, então eu testo às vezes mountain bike, às vezes gravel, às vezes bicicleta de aquela de estrada, pneu fininho? Pneu fio, porque não é qualquer produto, marca, modelo e tal que vai aguentar. Se passou por você, está aprovado. Já quebrei muito guidão. E hoje a gente não põe qualquer guidão aqui porque eles não deixam mais. Não deixam? Não. Já era. Nunca deixaram, na verdade. Percebe que não põe. Então, assim, para resumir, pelo que eu entendi, ele é o controle de qualidade do que entra e sai, principalmente do que sai aqui, é isso? E também quando tem que explicar alguma coisa para alguém, também a gente faz isso. E onde a gente te acha aí quando você não está quando você não aparece aqui, que você está meio sumido na floresta? Calcaia do Alto, do lado da floresta, Araucaia, Araponga, e mountain bike, mas qualquer coisa a gente pedala. Tem 2 rodas, a gente vai atrás. Então, tá o recado. Se você encontrar esse elfo aqui, é só elfo. Não tem elfo. Não tem nome, sobrenome, é elfo. Não sei, porque quando eu vi, eu estava vivo lá. Então, se encontrar o elfo no meio da estrada, da trilha, do gravel... Mariporã, Giro da Itália vai de Latapro, vou lá tentar subir aquele paiol grande, porque falaram que é difícil, vamos ver, né? Qual que é. Porque assim, o negócio é sempre um desafio. Eu gosto. E uma curiosidade minha, eu estou louco para perguntar. Cabe o capacete aí? Como é que funciona? Porque aqui tá com capacete, ó. Tá vendo? A orelha sai para fora, o problema é a orelha. A orelha? É a orelha do Spock, essa daí ou não? É do elfo mesmo. Do elfo. Quem que é Spock? Quem é esse cara? Eu te conto depois. Depois antes de ficar mais amigo, eu conto para ele do Jornada nas Estrelas, anos 70 e blá blá blá. Acho que é 60, né? Mas tudo bem, aqui no Brasil. Eu te mostro. Eu só conheço, acho que é só Planeta dos Macacos. Tá bom. Já tá por ali. É King Kong também. Por aí. Essas coisas. Godzilla, essas coisas. Lembra do King Kong, lembra do Godzilla. Me falaram. Ó, eu vou deixar então vocês com o elfo aí. E lembre de dar like, né? Se inscreverem no canal. E para quem tem bicicleta com estilo de vida, né, elfo? Vamos comigo. Para quem tem estilo de vida, bicicleta, Bike Hub. Tchau.